Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Drops de Vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e totalmente atual. Eu decidi começar esse canal por esse primeiro vídeo. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Meu nome é Lucas, você está na minha casa e vamos ao assunto principal. O tema de hoje, ele vai muito além da guerra atual do Irã com Israel. A pergunta que mais se faz nos dias de hoje é: o que a Bíblia diz sobre o Irã? Antes de mais nada, é importantíssimo entendermos que o Irã, atualmente, o Irã moderno, chamado de República Islâmica do Irã, na Bíblia não era o Irã, né? Então nós temos povos que habitaram aquela região que vão dar origem ao Irã hoje, porém nós não temos o nome exato do Irã na Bíblia. O Irã é um herdeiro de povos e tradições riquíssimas, povos como os elamitas, os medos e os persas. Esses nomes aparecem constantemente no contexto bíblico e eles são totalmente importantes para podermos entendermos o cenário geopolítico da situação e o reflexo nas profecias escatológicas. O nome Irã vai ser utilizado oficialmente a partir do século XX, mas os povos que habitaram esse território, eles têm um processo muito importante e muito interessante quando nós falamos de Israel. Esses povos, eles foram tanto opressores, mas foram também objetos de redenção para Israel. A primeira coisa que a gente precisa abordar é a origem de tudo, lá ao começo. E esse povo, ele começa através de Elão. E aqui algumas referências bíblicas para vocês. Gênesis 10, 22, Jeremias 49, 34, Isaías 11, 11. Elão era um dos filhos de Sem, que era neto de Noé. Elão é citado em Gênesis como um dos fundadores dos povos do Oriente. O reino de Elão era situado ao leste do rio Tigre, abrangendo parte atual do sudeste do Irã. Esse povo, após o dilúvio, foi um dos primeiros a se tornar uma formação política. Elão desempenha um papel fundamental e muito importante profético. Em Jeremias 49, o profeta anuncia um juízo sobre Elão, porém termina com uma promessa de restauração. Embora não haja muitos registros de interação direta entre Elão e Israel no Antigo Testamento, os elamitas eles são mencionados até mesmo no Novo Testamento. Se você abrir em Atos 2, 9, vai dizer que esse povo estava presente no dia de Pentecostes, sinalizando a sua permanência na história moderna no Novo Testamento. Como na história tudo vai se evoluindo, os elamitas, o povo do reino de Elão, foi se também mudando. E o próximo ponto que nós vamos abordar são os medos. Algumas referências para você ler na sua casa é Isaías 13, 17, Daniel 5, 28, Daniel 6, 8 e Daniel 8, 20. O povo medo, ele se estabeleceu no planalto iraniano. Começou a se organizar como uma potência regional no final do século 8 a.C. A tradição histórica apoiada por Heródoto identifica Eideioces como fundador do primeiro governo medo estruturado. O declínio do Império Assírio permitiu que os medos se alinhassem aos babilônios para participassem da destruição da Assíria. Aqueles que acompanham a história bíblica vão entender quanto que Israel era oprimido, né? Nós vamos acompanhar, por exemplo, em Isaías, como Israel era oprimido pelo povo assírio e o povo sírio, e até que ponto Israel até se comprometeu com esses povos para poder se livrar de uma potencial opressão. Pouco tempo depois, como profetizado por Isaías, o povo medo, por conta da arrogância da Babilônia, vai conquistar a Babilônia e vai participar da destruição da Babilônia. No livro de Daniel, os medos aparecem diretamente envolvidos na transição do poder da Babilônia para o Império Medo-Persa, apresentado por Dário. E aí nós vemos a entrada do Império Persa nessa situação. Algumas referências bíblicas, como Isaías 44, 28, Isaías 45, 1, Esdras 1, 1, Neemias 2, e também nós vemos em Esther. A ascensão de Ciro, o Grande, marcou o início do Império Persa propriamente dito. Ele derrotou o último rei medo, que era o Artiages, e consolidou um império sem precedentes. E por isso que esse povo, em certa forma, faz parte da redenção de Israel. Porque após a conquista da Babilônia, foi um marco na história bíblica, porque ele decretou o retorno dos judeus a Jerusalém. E autorizou, posteriormente, a reconstrução do templo. E aqui nós vamos a um ponto muito importante desse vídeo. Nós vemos como Deus guia a história, vemos como Deus ele é soberano de tal forma para poder usar até mesmo um inimigo, usar até mesmo alguém que não tem nada a ver, que não necessariamente é alguém do seu povo, para poder ser usado para conduzir a história. Porque na realidade, o importante, o essencial não são os homens, não são o que os homens fazem, não é o poder que há nos homens, mas o poder que Deus tem através da vida das pessoas. Assim como ele nos usa, ele pode usar inimigos para poder abençoar a nossa vida. O papel de Ciro é justamente ser um libertador e um canal da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Os sucessores de Ciro, como Dário I, Xerxes e Artaxerxes,
continuaram interagindo com a história judaica. No livro de Esther, nós vamos ver Xerxes, o Assuero, envolvido numa narrativa de preservação do povo judeu, enquanto em Neemias ele é autorizado por Artaxerxes a reconstruir os muros de Jerusalém. Então nós vemos a identidade e a interação desse povo com o povo judeu desde aquela época. Então nós vamos pular um pouco mais para frente, nós vamos chegar no período helenístico. Com a conquista de Alexandre o Grande, conquistou vários territórios. O território iraniano ele foi controlado pelos Seleucidas, que tentaram impor a cultura grega sobre aquele povo. Contudo, a resistência da população local culminou, então, na ascensão do Império Parta, que retomou as tradições iranianas e estabeleceu como uma potência duradoura, rivalizando até com Roma. Os partas promoveram o zoroastrismo como religião oficial, reforçando a identidade moral e espiritual do povo. Eles foram sucedidos pelos sassânidas, que revitalizaram ainda mais os elementos culturais e religiosos da Pérsia antiga. Durante esses períodos, o Irã se manteve relevante, mesmo fora do escopo direto da narrativa bíblica, como uma força a ser considerada no contexto mundial. Depois, no século VII, com o enfraquecimento do governo naquela época, o Irã ele foi conquistado por árabes muçulmanos. A conversão do Irã ao Islã foi lenta, porém ela foi muito incisiva e muito enraizada no contexto daquela nação. Hoje o Irã ele é um dos principais centros do xiismo islâmico e atua como influência religiosa, política e militar em várias regiões, inclusive antagonizando com Israel, onde nós vemos. Ao conhecer melhor a história do Irã, nós podemos ver que, por muitas vezes, essa nação ela foi antagonista e como continua antagonista de Israel. Porém, no DNA dessa nação existe também um controle da parte de Deus para que governantes fossem usados por esse próprio Deus para libertar e também para permitir que Israel fosse o povo que Deus gostaria. Que o futuro dessa guerra, como o futuro de todos, está nas mãos de Deus. E o futuro do Irã também está nas mãos de Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou para sermos sal e luz nessa terra. E isso, com essas guerras, só mostra que o mundo já está condenado a um grande abismo. O futuro do Irã, assim como o futuro de todos, está nas mãos de Deus. Nós precisamos confiar na sua soberania. O que nós temos que fazer é orar por dezenas de famílias que estão sendo, infelizmente, alcançadas negativamente por essa guerra. O que nós podemos é orar por aquelas pessoas e também igrejas que resistem, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a uma opressão. Irmãos nossos que estão passando por um momento de dificuldade. A igreja é chamada, no Salmo 112, a orar por Israel. Também temos que continuar orando por Israel. E também pela redenção dos povos que atualmente estão cegos espiritualmente. Que Deus, assim como já fez na história, mude a história de nações e de pátrias para que essas nações virem nações verdadeiramente rendidas ao Senhor. O meu papel, o seu papel, não é ficar totalmente desesperado, desesperançado, perder a nossa fé e até mesmo fazer coisas que não somos chamados para fazer. Discutir com outras pessoas coisas que não cabem a nós. O que nós temos que fazer é colocar os nossos joelhos no chão, orar ao Senhor e espalhar a verdadeira mensagem. Uma mensagem de paz, uma mensagem de segurança e uma mensagem que não é dessa terra, mas é uma mensagem eterna. O Irã, antes, foi instrumento de redenção e hoje se encontra como instrumento de conflito para com Israel. O que isso indica é que nada foge das mãos do Senhor. E eu creio que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu almejo. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma palavra que está em Isaías 45:5, onde diz que eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. O Senhor é o Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos ungir e encher mais da palavra do Senhor. Nós não podemos nos desesperar de coisas que já estão contadas, coisas que já estão profetizadas, coisas que já estão nas mãos de Deus. O meu papel, o seu papel, mais uma vez, é ser um cristão relevante nos dias de hoje. E que esse seja um pedaço de vida de Deus para você. Se você gostou desse vídeo, se você pretende continuar assistindo outros vídeos, se inscreve no canal, deixe seu curtir, deixe um comentário e principalmente coloque uma sugestão de um próximo vídeo que você queira que eu faça. Fique com Deus, uma boa semana e que Deus nos abençoe.